Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca de um episódio que fez parte das campanhas imperialistas de Alexandre o Grande. Episódio este que coloca em cena a cidade de Gaza, a mesma Gaza que hoje sofre e padece por conta da fúria insana do governo ultradireita israelense presidido por Benjamin Netanyahu. Ora, por meio deste episódio que nós trataremos aqui e que envolve Alexandre o Grande e Gaza, nós veremos o quanto que aquele pedaço de terra, desde tempos imemoriais, é objeto de cobiça, de conquista, de desejo, e que, por conta disso, naquela região, muito sangue já foi derramado. Ora, eu falarei sobre a campanha de Alexandre o Grande sobre Gaza neste vídeo, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para compartilhar este espaço com outras pessoas que queiram construir um pouco mais de conhecimento, que queiram acompanhar as reflexões aqui tratadas. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, portanto, nos ajude se inscrevendo e divulgando este nosso espaço a outras tantas pessoas. Bem, a figura de Alexandre, para mim, é sempre uma figura interessante do ponto de vista da pesquisa, do estudo, porque, como professor de filosofia, Alexandre o Grande, me interessa à medida que foi um ilustre aluno de um grande filósofo, que foi Aristóteles, né? Nós sabemos, inclusive eu já falei disso num vídeo por meio do qual eu faço um comentário acerca do filme do Oliver Stone, né? Filme Alexandre, né? Ora, Alexandre teve como preceptor, como professor, mestre, o grande Aristóteles, né? Então, de alguma forma, sempre quando abordamos, tratamos da vida e das ideias de Alexandre o Grande, evocamos esta figura, a figura de Alexandre, porque foi o mais ilustre dos alunos de Aristóteles, né? Então, a mim particularmente, essa figura acabou fazendo parte dos meus estudos, das minhas pesquisas, e de volta e meia eu leio coisas novas sobre Alexandre o Grande, eu estudo esta figura e tento, e qualquer dia desses eu farei um vídeo sobre as lições que Aristóteles transmitiu a Alexandre e que ele não as observou. Hoje nós veremos que neste episódio envolvendo Alexandre e Gaza, identificamos um gesto de Alexandre que nos reporta a poética aristotélica, guardadas as devidas proporções, mas somos tentados a ver neste gesto alguma relação entre aquilo que Aristóteles definiu, postulou na poética e este gesto de Alexandre o Grande. Bem, em que medida Gaza entra na história, na trajetória de Alexandre o Grande? Bem, Gaza era a última cidade
a ser conquistada por Alexandre o Grande, a fim de que ele chegasse ao Egito, Egito este que era uma de suas grandes ambições. Ora, Gaza era a cidade que se colocava no caminho de Alexandre antes dele colocar os pés no Egito. Portanto, para chegar até o Egito, Alexandre precisava vencer a população, vencer o exército, vencer o governo de Gaza, que neste contexto, neste período, e estamos falando aqui do ano do século IV antes de Cristo, neste período, Gaza estava sob o domínio dos persas. Os persas que eram os arquinimigos, né? O adversário a ser derrotado por Alexandre o Grande e que constituía em uma grande ameaça para os gregos. Neste contexto, neste período em que Alexandre o Grande inicia sua marcha rumo ao Egito, Gaza estava sob domínio do Império Persa. E quem governava Gaza era um eunuco chamado Bets, que fora posto ali pelo Império Persa. Portanto, era uma figura que gozava de toda a confiança de toda a confiança do Império Persa, um eunuco, e que estava à frente e que governava a cidade de Gaza durante a campanha de Alexandre rumo ao Egito. Ora, Gaza estava estrategicamente muito bem posicionada porque estava no alto de um monte e a marcha de Aristóteles contra Gaza era uma marcha praticamente, era uma marcha cuja conquista era muito improvável. Beirava, inclusive, as raias do impossível. Entretanto, Alexandre o Grande conquistou, e aqui eu abro um parênteses, vejam, Gaza é uma cidade de ricas histórias, né? Antes de Alexandre o Grande colocar os seus pés em Gaza, uma outra personagem mundialmente conhecida também ali esteve. Ali, esta personagem foi seduzida, esta personagem foi presa e esta personagem morreu. E eu estou me referindo a Sansão, a personagem bíblica, melhor dizendo, né, uma das personagens bíblicas mais populares e conhecidas. Ora, Sansão conheceu Dalila em Gaza. Foi em Gaza que Sansão se deixou ser seduzido por Dalila e lhe confessou o seu ponto, o seu tendão de Aquiles, né? Acabou lhe confessando onde estaria concentrada a sua grande força, né? Nos seus cabelos, e aí a gente já conhece a história, né? Os filisteus cortaram o cabelo de Sansão, prenderam Sansão, depois expuseram Sansão num ritual religioso ao deus Dagon, a grande divindade filisteia, né? Num ritual que tinha algo de religioso, mas também de espetacular, e lá Sansão ora, Deus
renova as forças de Sansão e ele rompe as colunas que sustentavam o templo de Dagon, morrendo ele, Sansão, e juntamente com ele muitos filisteus. Ora, Sansão é uma outra personagem mundialmente conhecida e que fez história em Gaza. Aliás, coloca Gaza dentro desta geografia mundialmente conhecida, nesta geografia, a geografia das cidades que entraram para a história, né? Que fizeram parte, que passaram a fazer parte do imaginário mundial, né? Ora, Gaza, aí nos dias de Sansão, Gaza foi conquistada pelos filisteus no século XII antes de Cristo. Antes de ser conquistada pelos filisteus, Gaza estava sob domínio dos egípcios. Os egípcios ocuparam Gaza durante 300 anos. Depois, Gaza foi conquistada pelos filisteus, depois foi retomada pelos egípcios, depois babilônicos, depois assírios e, por fim, foi tomada pelos persas por meio do imperador persa Ciro o Grande, né? Ora, nos dias de Alexandre o Grande, Gaza estava nas mãos dos persas, mas logo passaria das mãos dos persas para as mãos dos gregos, os macedônios. Vejam quantas nações, quantos impérios cobiçaram Gaza, cobiçaram esta cidade, o que nos mostra a dimensão da importância desta cidade. Bem, uma vez conquistada por Alexandre o Grande, num combate que levou à morte 10 mil soldados, 10 mil árabes, o governo de Betz, o governo de Gaza, mandou contratar, por assim dizer, mercenários árabes que pudessem endossar suas tropas a fim de fortalecer a guarnição sobre Gaza. E no combate entre Alexandre o Grande e Betz, cerca de 10 mil soldados tombaram, mas também houve mortes por parte dos macedônios. Ora, uma vez conquistada, uma vez a cidade de Gaza conquistada, o seu governante, que lutou até sangrar e sangrar muito, quando estava praticamente expirando, ele foi dominado e acabou se tornando, caindo nas mãos de Alexandre, interrogado por Alexandre, não demonstrou nenhuma fraqueza, foi extremamente sóbrio, numa força, diríamos, uma força estoica, né? Betz, que é um oriental, parece ter encarnado, né, o espírito estoico, e foi extremamente sereno, não balbuciou gemidos, não cedeu à pressão de Alexandre para que ele, Betz, se humilhasse, não se ajoelhou, não pediu a súplica. Olha, uma figura extremamente estoica. E Alexandre o Grande é uma figura, é um político, é um imperialista, é um estadista muito curioso, importante para a história da filosofia também, porque por meio dele,
por meio dele, o mundo oriental conhece este processo de helenização, né? Vejam, Alexandre o Grande vai para o Egito, depois que vence Gaza, ele marcha para o Egito, lá ele é praticamente aclamado faraó Egito, que está no norte da África, e a filosofia helenística vai florescer ali naquela religião, e esse processo de florescimento começa com essa expansão do Império Grego pelo Egito, encabeçada por Alexandre o Grande, empreendida por Alexandre o Grande. Bem, no norte da África nós teremos a formação da escola dos cirenaicos, né? Esses filósofos. Qualquer dia eu vou falar um pouco sobre os cirenaicos, né? O cirenaísmo, né? Que é uma escola de raízes gregas, mas que se forma já num outro extremo, né? Já ao norte da África. Quem também esteve no norte da África, mas isso já num contexto de dominação romana, foi Agostinho, né? Foi Santo Agostinho, né? Em Tagaste, hoje Argélia, né? Enfim, né? Alexandre o Grande é uma figura interessante, repito, para o estudo da filosofia, porque por meio dessa sua política imperialista, à medida em que o seu império ia se estendendo pelo Oriente, a filosofia grega também ia alcançando outras plagas, né? Ora, Betis, esta figura estoica, manteve-se irresoluta, serena, mesmo sangrando, mesmo sabendo que a morte lhe era iminente. E Alexandre, não conformado com aquela resiliência, né, para usar um termo que está muito em voga, né, com aquela resiliência, aquele estoicismo de Betis, Alexandre o Grande decidiu submetê-lo a uma situação extremamente vexatória, para método que não era muito empregado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande sempre foi muito respeitoso com reis, governantes e nações por ele conquistados, né? Entretanto, Betis não pegou, por assim dizer, Alexandre num bom dia, né? Alexandre o Grande, então, para submeter Betis à vexação, ao ridículo, né? à sujeição, amarrou seus calcanhares em sua carruagem, seu carro num carro de combate, e rodou com Betis, arrastando aquele governante estoico persa por toda a cidade de Gaza, até que ele, já exangue, expirasse, morresse. Ora, este gesto de Alexandre o Grande foi, na verdade, ainda que um fato histórico atestado por historiadores que foram contemporâneos de Alexandre e que viveram poucos séculos depois, este fato, que é um fato tido como histórico por muita gente, por muito historiador, este fato tinha um fundo, diríamos, literário, poético. Por mais que ele nos soe extremamente cruel, ele foi inspirado na Ilíada de Homero, mais especificamente em Aquiles, o grande guerreiro grego,
responsável praticamente pela vitória dos gregos sobre os troianos. Ora, este mesmo gesto, muito antes de Aquiles, porém agora na literatura, na poesia, foi encarnado, foi originado, foi celebrado por Homero em sua Ilíada, quando Aquiles derrota o grande príncipe troiano Heitor e também arrastando em sua carruagem, seu carro de guerra, o fez rodear a cidade de Troia para expor o grande príncipe troiano a todos os seus coevos, né, aos seus contemporâneos, aos seus pares, inclusive diante de seu pai e de seus demais familiares. Vejam, Alexandre o Grande, ao submeter Betis a este gesto, buscou reproduzir o ato de Aquiles, porque Alexandre o Grande se julgava descendente de Aquiles, né? E a Ilíada era uma leitura quase que cotidiana de Alexandre o Grande, né? Lembremos, eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o filme Alexandre o Grande, do Oliver Stone, né? Que Alexandre o Grande teria ganhado uma edição encadernada especial, né, da Ilíada do próprio Aristóteles, né? Ele, em suas campanhas, carregou consigo um volume da Ilíada de Homero, né? Portanto, a Ilíada era um manual, uma leitura quase que cotidiana de Alexandre o Grande. E aqui ele vai se inspirar na Ilíada de Aristóteles. E ele vai encarnar, vai trazer para o plano histórico aquilo que até então pertencia ao plano literário, poético, artístico, invertendo, de certo modo, a concepção poética, o conceito poético que Aristóteles desenvolveu em sua poética. Para Aristóteles, um dos princípios da arte é a verossimilhança. Por quê? Porque para Aristóteles a arte imitava a vida. A arte se dava à semelhança, se desenvolvia à semelhança da realidade. Verossimilhança, o conceito de verossimilhança traz esse sentido, né? O sentido de que a arte de algum modo procura representar a vida, procura se assemelhar à vida, mas não naquilo que é trivial na vida, mas aquilo que é extremamente raro. O que Aristóteles fez? Aristóteles fez o caminho inverso. Ele impôs o histórico, o real, sobre o poético. Ele trouxe para o plano do histórico aquilo que já havia sido postulado por seu mestre no plano do literário, do poético, do artístico. Ele simplesmente inverteu este conceito, como se agora nele a vida imitasse a arte, como se agora ele pudesse afirmar que Aquiles saiu das páginas de Homero, Aquiles saiu do plano
do poético e ingressou no plano do real, no plano do histórico. O grande Aquiles agora se encarnou na figura do imperador e naquilo que talvez seja mais desumano no herói grego, naquilo que foi talvez a sua maior fraqueza, porque não satisfeito com a conquista, não satisfeito com a derrota do outro, ainda o expôs ao vitupério. Ora, vejamos o quanto que atos que submetem ou submeteram Gaza a um cenário extremamente hostil e sangrento foram transfigurados de forma espetacular, foram teatralizados, se tornaram um espetáculo mesmo, né? Algo hoje muito parecido ao que se faz em Gaza quando nós vemos a sangria insana de um primeiro-ministro, de um líder de Estado extremamente de extrema direita, submete de forma espetacular toda aquela população ali presente a uma situação também esta vexatória, também esta desumana, também esta extremamente sangrenta. Vejam, não é de hoje que o sangue de homens e mulheres, também crianças e idosos, é derramado naquela região, é derramado naquele pedaço de chão. Ora, Alexandre o Grande fez do governante de Gaza objeto de espetáculo, de teatralização. E nós acompanhamos aqui estarrecidos este espetáculo macabro, televisionado, transmitido quase que em tempo real, que agora, no século XXI, um outro líder político, um outro chefe de uma grande nação submete a população de Gaza. Ora, resta-nos saber até quando vai esta sangria e até quando Gaza padecerá nas mãos dessas figuras truculentas. Esta é a pergunta que paira, por enquanto sem uma resposta iminente e nos deixando cada vez mais aterrorizados, revoltados com aquilo que se dá. Nos dias de a conquista de Alexandre o Grande sobre Gaza custou a vida de 10 mil homens que resistiram à marcha de Alexandre o Grande, né? Hoje em Gaza nós já estamos chegando quase que diante do número estarrecedor de 30 mil pessoas, né? Lá estamos no número aí entre 26 e 27 mil pessoas, em sua maioria mulheres, crianças e idosos que já derramaram ou que tiveram seu sangue
truculentamente, violentamente, desumanamente derramado por conta de ambições desmedidas cultivadas por estes políticos estadistas insanos, né? Resta-nos a pergunta: até quando Gaza continuará padecendo? Tomara que isso não seja um destino histórico daquele chão de terra e que um dia aquele lugar se torne um lugar seguro, um lugar onde floresça a vida e esta possa se desenvolver de forma plena e segura. Um forte abraço e até a próxima.